Olá, muito boa tarde a todos. Começando a semana com o programa Trabalhador em Foco. Hoje com a colega Ariane, muito boa tarde. Boa tarde. Com a participação especial da contadora Joana Machado. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, tu poderias falar um pouquinho como funciona o trabalho de contador, a sua empresa, como que funciona? Hoje a gente vai estar um pouquinho descontraído na questão do aspecto jurídico. Vamos aprender um pouquinho sobre a contabilidade, que também é uma coisa que a gente não tem muito conhecimento, que é importante a gente saber algumas questões. Claro. Então, boa tarde a todos. Eu sou Joana Machado, eu sou contadora. Atualmente eu trabalho na BMR Soluções Empresariais, que é uma empresa que surgiu com o foco em facilitar as rotinas de pessoa jurídica, física, produtores rurais e empresas em geral. É importante porque às vezes a gente tem a concepção de que a contabilidade é mais para a pessoa jurídica. E não, né? Às vezes acham que o contador nada mais é que alguém que guia. Isso não é verdade, porque nós sempre prezamos por cumprir a lei e ajudar e orientar as pessoas em determinadas situações que ocorrem no dia a dia, né? Não só empresas, como também pessoas físicas. Então, a nossa empresa hoje ela faz a consultoria e gestão empresarial, também entrega todas as declarações contábeis, fiscais, tributárias, questões de investimentos, também produtor rural, né, que é todo livro caixa, e principalmente o imposto de renda, que é pessoa física. Então, é uma obrigação que a gente tem que fazer todos os anos e que tem muitas dúvidas acerca disso, né? E o que é e quem que é obrigado a realizar a declaração de imposto de renda? Então, o imposto de renda é um imposto no nível federal e ele é obrigado a ser entregue anualmente. Então, tanto as empresas como as pessoas físicas têm essa obrigação. Mas não é todas as pessoas que têm que entregar essa declaração, então ela tem um limite. Então, essa declaração ela avalia a evolução patrimonial da sua renda. Então, você que é trabalhador, assalariado, que recebeu anualmente até R$ 28.559, tem que entregar essa declaração. Mas, se você não é trabalhador e teve rendimentos, investimentos superior a 40 mil no ano, também tem que entregar essa declaração. Ou, por exemplo, você tem atividade rural e teve uma receita bruta superior a 300 mil no ano, também tem que entregar a declaração. Então, há várias situações que dependem de fatores que exigem essa entrega. Assim, uma dúvida com relação a isso. A Receita Federal, ela notifica? Não. Então, você, contribuinte, no caso, tem que ficar atento, né, a quando sai o calendário e quais as circunstâncias que exigem essa obrigatoriedade para cumprir com essa exigência da Receita Federal. Então, ela não vai dizer, doutor Emerson, doutora Ariane, você tem que declarar. Não, você tem que buscar se orientar e verificar, né, se há mesmo essas exigências a ser cumprida ou não. Por isso é importante procurar um contador, um profissional da contabilidade responsável que possa lhe auxiliar e até mesmo entregar essa declaração. E tem alguma circunstância que a Receita acaba notificando? Somente quando você era obrigatório e não teve a entrega. E assim, qual o tipo de documentação que é necessário? O que é preciso para fazer essa declaração de imposto de renda? Então, os documentos básicos, como CPF, RG, data de nascimento, endereço, comprovante de residência, de renda, né, que recebeu, de investimentos, de bancos, todos os bens que você tem, todos os dívidas que você tem, que podem deduzir, gastos médicos com escola, enfim, há várias situações que se enquadram e que sempre é solicitado, né, a pessoa quando vai declarar esse imposto de renda. E nessa declaração, pode incluir algum dependente? Como que é? Sim, pode ser incluso dependentes. E
quem são esses dependentes que podem ser inclusos na declaração do imposto de renda? Então, cônjuge, né, desde que não tenha nenhuma renda, ele pode ser dependente, filhos menores de 21 anos, ou filhos e enteados também, né, que desde que tenha a autorização judicial que é enteado, e que o cônjuge, se for, né, não tenha renda. Então, até 24 anos, se estiver estudando e não tenha nenhuma renda, o filho ou enteado também pode ser dependente. No caso de irmão, neto, bisneto, desde que tenha guarda judicial, pais, avós e bisavós, desde que não tenha uma renda superior ao limite. Então, por exemplo, eu tenho o meu avô, que ele é meu dependente, e ele recebe um salário mínimo. Desde que a pensão dele, o salário, a aposentadoria, enfim, não atinja o limite dos rendimentos, lá de 28 mil, ele pode ser meu dependente. Mas caso atinja, ele já não pode ser. Tá, digamos que eu incluí meu cônjuge como meu dependente. Tem algum benefício essa inclusão na declaração do imposto de renda? A declaração do dependente gera uma isenção, é de 2.225,7, se não me engano. Pode chegar até isso, né, de isenção no imposto de renda. E com relação à consequência pela não declaração do imposto de renda? Então, caso você era obrigatório e você não declarou o imposto de renda, a Receita vai estar verificando, né, pelos rendimentos e tudo mais, que foi declarado por outras instituições, e vai estar te comunicando. Ou não houve essa comunicação, você não chegou até você, ela mandou uma carta, ela mandou, enfim, alguma orientação e você não soube. Você só vai verificar quando o seu CPF for suspenso, que ele pode ser suspenso. O que mais pode acontecer? Você pode não conseguir tirar passaporte, você pode não conseguir prestar concurso público, ou fazer um investimento, um financiamento no banco, então acarreta sérios problemas. Então tem várias consequências de não fazer a declaração do imposto de renda. Sim, inclusive pode ter multa, né, de não fazer e pode sofrer até um processo administrativo, onde a Receita vai estar fiscalizando todas as suas movimentações financeiras. Então, se eu tinha um prazo para entregar essa declaração e eu perdi, eu posso ser multada e ainda sofrer algum processo administrativo. Exatamente. Mas, se você teve um prazo lá, que nesse ano era até 30 de abril, foi prorrogado até 31 de maio, e você não conseguiu entregar. Não entreguei. Isso. Aí você vai estar verificando que houve essa necessidade, você vai estar fazendo essa entrega de declaração, você vai pagar uma multa por atraso na entrega de R$ 165,78, mas pode vir pagar até 20% do imposto devido. Então, por exemplo, se você devia R$ 1.000 de imposto lá, você pode pagar até 20% sobre esses R$ 1.000 por não entregar no prazo. Tá. E há a possibilidade de fazer algum abatimento desse imposto? Sim. Tá. E o que pode ser, o que deduz esse valor, o que pode ser incluído? Sim. Então, como dedução no imposto de renda, a gente tem os gastos médicos, gastos com saúde, médicos, hospitais, planos de saúde, exames, fisioterapia, tratamento com psicólogo, com psiquiatra, desde que documentado, né, emissão da nota fiscal. A nota fiscal, esses comprovantes. Isso, desde que tenha lá o CNPJ, o CPF do emissor. Também pode ser abatido na declaração do imposto de renda, gastos com educação, seu e dos seus dependentes, também previdência privada, que é um programa que visa o benefício, né? E também os dependentes que deduz, né, conforme a gente já falou antes, e doações. E se, no caso, eu tiver um dependente que tem despesa médica, ele também entra para ser abatimento? Ele é meu dependente, então entra ele e o que eu gastei com ele em relação às despesas médicas. Agora, em tempo de pandemia, tem a necessidade de realização do exame do Covid, às vezes a pessoa está gripada ou está com suspeita e acaba fazendo o exame do Covid, seja em farmácia, em laboratório, tem algum abatimento, alguma dedução
na declaração do imposto de renda? Pois então, nota fiscal emitida pelas farmácias não tem desconto, ele não pode ser lançado. Porém, notas fiscais onde o emissor é um laboratório, uma clínica, sim, podem ser lançadas. Então, aí está uma grande observação, né? Às vezes as pessoas acham, eu tive um gasto se relaciona à saúde, posso lançar? Não, tem essa pequena observação, gastos com farmácias não podem. Gastos com médicos, clínicas, laboratórios, podem. Por mais que a farmácia tenha CNPJ, eles não se enquadram nessa questão do abatimento. Não se encaixam nessa questão. Eu achei interessante que a senhora citou com relação à dedução, à doação. Doações efetuadas para instituições financeiras. Qual a porcentagem que pode ser lançado na dedução? Então, as questões das doações são para instituições municipais, estaduais e federais, não instituições financeiras. Instituições como do idoso, do lar da criança, hospital beneficente, Asilo, essas coisas. isso, então tem Elas precisam estar habilitadas? Como que isso, funciona? tem que ser CNPJ, tem que ser fundações sem fins lucrativos, né? Vinculado a um programa. Exatamente. Então, quando você realiza a doação, né, você vai ter aquela comprovação, tem documento que comprova o recibo, enfim, você pode usar essa doação para o abatimento do imposto de renda. Então, se você declarou seu imposto de renda, no final deu R$1.000 para pagar de imposto, você pode lá bater nessa declaração desse imposto devido até 6% relacionado às doações. Então, esse é o limite. 6% referente a doações pode se abater no imposto devido. Então, por exemplo, essas ONGs que têm voltada à alimentação, igual tem essas ONGs de África, africano, assim, até que no Brasil, que faz caridade, eles entram na questão da isenção ou não? Todas essas instituições, né, tanto municipal, federal como estadual, desde que seja sem fins lucrativos. Né? Buscando ajudar o outro, eles entram na isenção. E tem alguma doença que acaba ocasionando a isenção, igual a gente, nesses dias a gente falou a questão da aposentadoria por invalidez, que tem instrução normativa que isenta da carência, na questão da declaração do imposto de renda também tem alguma instrução normativa, ou um rol de doença que ocasiona, né, a isenção da declaração do imposto de renda? Sim, tem algumas doenças que garantem a isenção do imposto de renda, elas estão lá no inciso 14 da Lei 7.731 de 1988. Entre elas, tem várias doenças que se caracterizam. Podemos citar aqui doenças como câncer, AIDS, cegueira, entre outras. Então, é importante esclarecer que sem isenção não diz respeito à não entrega da declaração, mas sim a entrega da declaração com a isenção do imposto sobre aposentadorias, pensões relacionadas às doenças graves. E a pessoa que apresenta alguma dessas doenças que está é um decreto, né, uma lei, É uma lei. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que, do mesmo modo, fazer a declaração normal. Sim, mas para garantir a isenção, ela deve fazer uma solicitação, né, lá no INSS. Então, por mais que a isenção do imposto de renda, as pessoas acham que devem fazer a Receita Federal quando entrega a declaração do imposto de renda. E não, você tem que fazer ao INSS, é o órgão que paga a sua aposentadoria, a sua pensão, para que não seja descontado esse imposto de renda na fonte. Então, você entra lá no INSS, solicita a isenção do imposto de renda, sobre a aposentadoria, sobre a pensão, desde que você comprove com o CID, com o nome do médico, com o CRM, tudo documentado, assinado, a doença que você tem, para que essa solicitação seja isentada. Né? Então, através do portal do INSS, faz uma espécie de requerimento com a documentação necessária, demonstrando que a pessoa tem aquela doença, né, apresentando o CID, daí ocasiona a isenção. Isso, quando for, né, documentada lá, verificado, eles vão dar o parecer e não vai ser mais descontado esse imposto de renda na fonte. Porém,
Se a pessoa faz a declaração de imposto de renda, ela tem que fazer igual. E daí ela vai justificar que não foi descontado o imposto de renda. Não quer dizer que ela, com a isenção, seja desobrigada a entregar a declaração. Muito pelo contrário. Então, precisa entregar a declaração. Precisa. Então, e essa comunicação que é feita desse pedido de isenção é feito no INSS e é uma comunicação junto à Receita Federal comunicando que essa pessoa vai deixar de recolher esse imposto? Não, quando você faz a solicitação no INSS e ele é aprovado, Sim. automaticamente ele não vai descontar o imposto de renda na sua folha, lá, na sua pensão, na sua aposentadoria. A partir de então, se não houve desconto, quando você entregar a declaração do imposto de renda para a Receita Federal, vai estar lá especificado que não houve o desconto do imposto de renda na folha. Então, por isso, você não tem o que recolher para a União. Então, para aqueles que não são regidos pelo INSS, então seria junto ao setor pessoal do seu município, né, do estado, enfim, para fazer essa comunicação, esse pedido. É que essa questão da lei das doenças graves só abona quem tem pensão ou aposentadoria, né? Então, quem é trabalhador normal, que ainda está desempenhando a sua função, essa isenção não se enquadra, né? Somente para pensões, aposentadorias. De igual forma, o servidor ele seria, se aposentado, teria que fazer essa comunicação, esse requerimento, essa solicitação junto ao setor específico, Isso, né, da ele aposentadoria concedeu para essa conceder. Tá. Como é feito essas restituições? O que seria isso? Restituição do imposto de renda, que chegou a citar. Assim, a restituição do imposto de renda é basicamente um valor onde você, contribuinte, paga para a Receita Federal e no final, com a entrega de declaração, foi verificado que você pagou um valor a mais de imposto. Então, automaticamente, esse valor que você pagou a mais de imposto, a Receita Federal lhe devolve na restituição do imposto de renda. Essa restituição vai ser um pagamento direto na sua conta bancária e vai ser informado lá na sua declaração. Assim, um exemplo, uma pessoa, um trabalhador, servidor, autônomo, que ele é aposentado, mas ele exerce uma outra função, uma função diversa. Vai declarar as duas, a aposentadoria e a outra função, se for tributável, né, se ultrapassar o valor que tem que ser tributável. Então, referente à isenção das doenças, eu só vou ter isenção na aposentadoria. Por exemplo, eu sou aposentada numa matrícula e ainda desempenho outra matrícula lá, outra função. Então, na função que eu sou aposentada, eu já garanti a isenção porque eu tive câncer, um exemplo. Na outra, onde eu estou desempenhando a minha função ainda não tenho aposentadoria, vai continuar os descontos do imposto de renda direto na folha. Eu só posso me isentar disso na minha aposentadoria e no meu benefício, né? Não na minha função que eu atualmente estou desempenhando. Isso vale também para pessoas que estão aposentadas, que têm uma empresa, que tiram por labore, ou para quem recebe aluguéis, mesmo aposentado, então ainda tem que pagar imposto de renda sobre os outros rendimentos. Né? Não com relação aos proventos da aposentadoria. Exatamente. Não. Então, só recapitulando, então, um exemplo de um professor que tem duas matrículas, né, junto ao município, estado, em uma delas, que ela está inativa, aposentada, então ela não fica desobrigada em fazer esse recolhimento, esse pagamento do imposto. Mas com relação à ativa, permanece pagando normal, mas reforçando o que a contadora falou, é necessário fazer a declaração. Exato. Não isenta o contribuinte de fazer essas declarações, o que vem a não ser feito o desconto. Exatamente. E se não entregar, pode culminar na multa que você citou, no processo administrativo. Os dois rendimentos. Surgiu uma questão que hoje em dia é muito... virou moda, ou ficou mais popular em relação à aplicação na Bolsa de Valores. Como que funciona isso? Precisa fazer declaração? Como que funciona isso com relação ao imposto de renda, declaração?
Então, qualquer movimentação na Bolsa de Valores tem que fazer a declaração de imposto de renda. Se você investir R$1 na Bolsa de Valores, você está obrigado a fazer a declaração informando as suas movimentações. E mesmo se porventura a pessoa vir a ter um prejuízo naquela aplicação, Uma queda na na bolsa. queda, Exatamente, você também vai declarar isso. Independente do valor, se houve ganhos ou não, tem que ser declarados. E a gente ainda tem assunto para falar e o tempo já já se esgotando. Ai, meu Deus, tem muitas dúvidas, vai ter que ser convidada de novo. novamente para Tem mais disposição sanar para dar continuidade. algumas dúvidas, né? E se o pessoal também tiver alguma curiosidade, pode enviar via WhatsApp. E, então, muito obrigado, doutora Ariane. Joana Machado, muito obrigado pela participação. Um abraço a todos, uma boa tarde e até a próxima. Uma ótima semana para todo mundo também. Até o próximo programa.